o tema é: haverá tristeza no tribunal de Cristo? Então, eu vou aqui dar as boas-vindas ao pastor Abílio Santana, ele que tem 40 anos de ministério pastoral, é pastor-presidente da Assembleia de Deus no Brás, lá em Salvador, na Bahia. Serviu como deputado até o ano passado, deputado federal pelo estado da Bahia. Além de suas atividades religiosas, políticas, ele é ativo nas redes sociais e é um pregador de nome nacional e internacional. Pastor Abílio Santana, bem-vindo ao nosso programa de debates. Muito bom te receber aqui, meu amigo. Bom dia, amado pastor César Cavalcante. Muito bom dia, amados rádio ouvintes. Seja Deus magnificado pela vida de cada um dos senhores e que, através dos vossos receptores, os senhores sejam abençoados com a palavra ou as palavras que sairão daqui desses estúdios. Também bom dia aos amados internautas. Seja Deus magnificado pela vida de cada um dos senhores e o meu querido irmão e pastor Eliseu. Muito bom dia. Bom, pastor Eliseu Rodrigues, pastor na Assembleia de Deus em Goiânia, tem formação em teologia avançada, é graduando em teologia bíblica, está se especializando em teologia sistemática, é seminarista pela FATAD, FACEB, Bicamp e escritor. Alguns livros, um deles ele me presenteou essa manhã, depois eu quero mostrar aqui para vocês, ele também pode apresentar. E também tem bastante atividade aí nas redes sociais, é um pregador que tem se destacado nos últimos anos no Brasil e também fora do Brasil. Muito bom te receber aqui, pastor Eliseu. Pastor César, todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, paz do Senhor Jesus, pastor Abílio Santana, um prazer revê-lo, como é bom. Um dos seus alunos lá no passado, agora diante do Senhor aqui para debater um assunto muito especial. Escatologia é um campo muito profundo e não sou um escatólogo profissional, mas sou um pesquisador e sou amante das escrituras. Estou feliz por estar aqui. Muito obrigado. Legal. Bom, vamos lá. Vou pedir o tempo aí de 4 minutos. Pastor Abílio, o senhor tem 4 minutos para desenvolver a sua introdução dentro desse assunto. Quando alguém lhe pergunta: pastor Abílio, haverá tristeza no tribunal de Cristo? Qual a sua resposta? Qual o embasamento? O seu tempo está ali na tela, são 4 minutos. Vou pedir ao pastor Eliseu que não lhe interrompa durante o seu tempo. E a mesma coisa quando acontecer no tempo dele, que não o interrompa. Vamos em frente. Vamos lá, o senhor tem 4 minutos. Amados internautas, amados rádio ouvintes, o porquê que nós estamos aqui? Estamos aqui por conta de um vídeo que me foi enviado, um membro da igreja que eu pastoreio, e por incrível que pareça, eu tinha ministrado há 15 dias atrás concernente à chegada da igreja nos céus. Então houve um grande choque com aquilo que eles tinham escutado de mim na tribuna, porque eu presido uma igreja por infinita misericórdia de Deus, a Adebrais Salvador, tanto na capital como algumas igrejas no interior, estão subordinadas a nós outros, e daí eu tive que me manifestar. De uma forma remota, de uma forma até contundente, porque entrou em choque com o que eu aprendi. Eu estudei cerca de 4 anos em Pindamonhangaba, e era uma época, na década de 80, muito escassa. Eu não tinha possibilidade monetária de pagar o seminário. E eu trabalhava ali no fundo da horta, trabalhando. Só que o último ano tinha que ser pago. E aí o pastor Idecaso Takayama tinha saído do seminário, que a maioria dos pregadores naquela época, por que não dizer todos, passavam pelo seminário. Eram seminaristas. E o pastor Idecaso Takayama é quem pagou 1 ano do meu último ano em Pindamonhangaba. Então, eu aprendi com grandes mestres, pastor Abraão de Almeida, o grande escatológico, o doutor João Caetano, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, o meu pai propriamente dito, quem me lançou pelo Brasil. Então,
O pai da nossa igreja, quando eu digo nossa, porque o digno pastor Eliseu também faz parte da mesma denominação que eu faço, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e o pai da nossa denominação, o fundador propriamente dito, o pastor Paulo Leiva Macalão, foi o maior escatológico que nós conhecemos. Tanto é que ele fez vários hinos, compuseram vários hinos, e um deles era dizendo que haverá, né, alegria quando chegarmos lá nos céus. E aí então entrou em choque, né? Aí eu tive que me pronunciar, porque, segundo as Escrituras, não haverá tristeza lá nos céus. Até porque, acredito que teremos tempo para nós provarmos, à luz das Escrituras, que ninguém sairá desta terra, ninguém entrará nos céus, ninguém, reitero, absolutamente ninguém sairá desta terra sem que haja uma transformação. Então, subiremos sim, mas chegaremos lá transformados. Então, a herança adâmica ficará no dia do arrebatamento. Então, aquele sentimento de culpa, tristeza, lágrimas, segundo as Escrituras, ficará no dia do arrebatamento. Daí o porquê eu me pronunciar. E eu fiquei a perguntar, como que pode? Será que esses homens que deram a vida, esses homens que proferiram com tanta segurança, estão enganados? Ok. Obrigado, pastor Abílio. Pastor Eliseu, o senhor tem também 4 minutos para sua opinião inicial sobre esse tema. Pastor Abílio disse que entrou em choque com o que ele aprendeu, mas quem prega e estuda as Escrituras sabe que o conhecimento sempre nos confronta. A teologia é ciência e, como ciência, sempre tem novas descobertas. O pregador é o aluno que nunca se forma e não se faz teologia baseado em música, é o contrário. Os hinos têm que se basear na teologia e não a gente fazer teologia baseada em música. O que é a tristeza? Reação química natural movida pela interpretação de um fato não satisfatório ocorrido na vida. Terá tristeza? E por quê? A afirmação de que terá, pastor Abílio, pastor César, não é só minha. Segundo, os termos usados por Paulo para se referir ao tribunal de Cristo indicam, sim, sentimentos menos favoráveis no tribunal de Cristo. Terceiro, não há um texto mostrando alegria para todos os salvos no contexto do tribunal de Cristo. Quarto lugar, a transformação não apaga memória. Embora haja um momento de pesar e contrição no tribunal de Cristo, o sentimento que predominará é de alegria. Pois o céu, morada de Deus, estado eterno, o seu natural é alegria. Agora, onde será o tribunal de Cristo? Romanos 14:10. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Naquele dia, todas as obras serão testadas, provadas e reprovadas. 1 Coríntios 4:5, as intenções do coração serão analisadas. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, afirma que vamos comparecer para darmos conta do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo. O bem ou o mal feito por meio do corpo, apesar do corpo já estar transformado no tribunal de Cristo, eu terei que prestar conta por aquilo que fiz no corpo antes da transformação. O que é céu? Em cima, nas alturas, a igreja encontrará-se com Cristo onde? 1 Tessalonicenses 4. Nas alturas, Filipenses 3:20 afirma que nós somos cidadãos do alto ou dos céus. Qual é o sentido dessa palavra céu quando eu digo que o tribunal é no céu? A gente tem que analisar, às vezes, o sentido da palavra, porque mais importante que a semântica da palavra numa comunicação é o sentido em que ela é posta. Em que sentido Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele? Em essência ou em alcance e quantidade? Em que sentido nós seremos coroados no tribunal de Cristo? Nós vamos colecionar coroas na cabeça? Glória, incorruptível, vida, justiça? Crente tombando com um monte de coroa na cabeça? Não, é reino, é domínio. Em que sentido a igreja é chamada de noiva? É comunhão,
eterna. Em que sentido o tribunal será no céu? Nas alturas. O autor do livro Escatologia Pentecostal afirma: gosto de pensar no céu como um lugar onde haverá várias dimensões celestiais, que para cada uma existe um propósito divino. E possivelmente uma dessas será o tribunal de Cristo. Antônio Gilberto afirma no livro Calendário da Profecia: este fato terá lugar nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Quem participa? Só os salvos. Ninguém é condenado, mas nem todos terão o mesmo galardão. O que será analisado no Tribunal de Cristo? O bem ou mal que fizemos por meio do corpo, as intenções do coração, o modo como nos comportamos e pregamos diante e as doutrinas de Cristo, ou vivendo falsamente, ou pregando falsamente, à luz de 1 Coríntios 3,15, tudo isso será analisado. Ok, vamos lá. Agora nós temos tempo de 3 minutos para cada um. Então, vou pedir para zerar aí e colocar aí o tempo de 3 minutos com a palavra o pastor Abílio Santana. Bom, o pastor Eliseu, ele proferira o que disse um escritor, e eu quero acreditar que nós não estamos aqui para discutir pensamento de escritor. Estamos aqui para discutirmos a escatologia bíblica. Antes, porém, eu quero deixar bem claro que é bem-vinda uma fala do rei de Troia, né? O Príamos, quando ele discutia com Aquiles, né, com a invasão de Troia, e ele fez um pedido para Aquiles, e Aquiles disse: eu vou te atender, mas você saiba que você continua sendo meu inimigo amanhã. Ele disse: ainda somos inimigos, mas até os inimigos se respeitam. Então, o meu intento aqui, o meu objetivo aqui, não é debater pessoas, mas sim ideias. Até porque eu tenho uma igreja que quer saber. O pastor Abílio está proferindo à luz das Escrituras o que ele nos ensina. O pastor Antônio Gilberto foi citado, foi um dos meus grandes mestres, que para mim é um morto que ainda fala, uma enciclopédia ambulante. Ele me ensinou que nós não vamos sentir tristeza lá nos céus. Agora, veja bem, dentro do meu tempo, é sabido que antes que Jesus ressuscitasse, na morte descia todos dois, pecador ou não pecador. Morreu, desce. Segundo as Escrituras, desce. E lá embaixo, cada um para o seu destino, inferno ou paraíso. Pelo menos o próprio Jesus disse isso, né, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Jesus contara que assim será, no caso, era quando morria os dois elementos, ou o pecador ou o salvo. No caso, Lucas 16, 19 a 31. Aí a gente vê que não perde o sentido. O rico viu Lázaro e gritou: Pai Abraão, ou seja, não perde sentido, segundo as Escrituras. Ah, mas é uma parábola. E o que é parábola senão história com H contada posteriormente? Então, resumindo, isso é fato que o paraíso estava lá embaixo, e quando Jesus ressuscitou, ele leva cativo o cativeiro e coloca o paraíso debaixo do seu trono. Para falarmos do tribunal, temos que falar do paraíso. Okay. E por quê? Eu concluo daqui a pouco. Ok. Pastor Eliseu, o senhor tem 3 minutos. Peraí, zeramos. Aí, pronto. Se eu ofendi o pastor Abílio, não foi a minha intenção, mas é que o senhor também começou o debate citando fontes, né? Pastor Napoleão, Abraão de Almeida, e eu só citei o pastor Antônio Gilberto e citei a fonte, Calendário de Profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para atravessar as dimensões, adentrar os céus
E essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva transformada, arrebatada. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 49, 1 João 3, 2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória no corpo dele, é a glória no corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza? Finalizou? Ok. Finalizei então, com essa pergunta. Vamos zerar? Tem 1 minuto ainda? Ele tem alguns segundos, mas ele quis finalizar. Então, 3 minutos, pastor Abílio Santana está contigo. Como eu vinha proferindo, Jesus, ao ressuscitar, ele foi lá embaixo e tirou o paraíso da horizontal do inferno, segundo a própria Escritura, aos Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, e levou para o terceiro céus, colocou o paraíso debaixo do seu trono. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi até o paraíso, que anteriormente era lá embaixo e agora está debaixo do trono de Deus, terceiros céus. Por que eu digo terceiros céus? Porque é sabido que existe 3 céus. Primeiro céu é sabido que é o céu atmosférico, céu das nuvens, dos aviões, das chuvas, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 8, versículo 2, Lamentações capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 17, versículo 24. E existe o segundo céus, que é o céu intermediário, que está no meio entre o terceiro e o primeiro céus, que é os céus galácticos, céu das estrelas, céu dos planetas, que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro e último céus, que é onde Paulo proferira, que é a morada de Deus. O próprio Jesus disse que nós devemos orar com consciência que Deus está nos céus. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o terceiro céus, que é a morada de Deus. E Paulo foi lá, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Lá está o paraíso. Então, antes que Jesus venha nos buscar, ele passará no paraíso, chamará aqueles que morreram esperando nele, que estavam lá embaixo, e ele levou e colocou debaixo do seu trono, reunirá nas nuvens e depois então nos chamará quem estiver vivo para o arrebatamento. Conclui assim? Concluo. Ok. Pastor, eu comecei esse bloco com o pastor Abílio, não foi? Então eu vou concluir esse bloco com o pastor Eliseu, e aí no próximo bloco a gente volta com o pastor Abílio novamente. Pastor Eliseu, o senhor tem 3 minutos. Toda a nossa vida espiritual, superficial e profunda, conforme os materiais apresentados metaforicamente em 1 Coríntios capítulo 3, serão apresentadas no tribunal de Cristo. Se Cristo exporá essas obras, é porque tais obras o entristeceu.
Se tais obras diante dos olhos dele o entristeceram, como eu me manteria alegre diante daquilo que entristeceu o meu Salvador? Se a tristeza é um sentimento, então ela pode ser vista no tribunal, pois nossas obras feitas antes do arrebatamento serão reveladas e isso despertará memória. Vai sim gerar um tipo de desconforto, pois um dos motivos pelos quais Cristo as expõe, julga e através dessas obras destruídas, provadas como superficiais, ele remove o nosso galardão, é porque o entristeceu. Então é incongruente eu me manter alegre diante daquilo que entristeceu o meu Senhor. E as palavras de Paulo concernente ao tribunal e à entrega de galardões são sempre palavras que evocam temor, tremor. Romanos 14:10. Olha as palavras quando Paulo apresenta as características do tribunal. Romanos 14:10. Prestação de contas, joelho que se dobra, língua que confessa. 1 Coríntios 3, a partir do 15. Fogo que descobre, fogo que prova, fogo que queima, prejuízo, dano, perda, destruição. Colossenses 3, do 22, a partir do 22 ao 25. Serviço, obediência, obra de aparência versus obra de coração. Agradar a Deus versus agradar os homens. Servir a Deus ou servir aos homens. Galardão e senhorio de Cristo. Segundo João, capítulo 1, versículo 8, interpretado à luz do tribunal, nós temos quais palavras ali? Trabalho, possibilidade de perda, esforço. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que com esforço temos conquistado, mas antes recebamos inteiro galardão. E aqui eu subo mais uma vez no ombro do gigante Antônio Gilberto. Quem é sincero no íntimo não tem o que temer no julgamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, nós temos quais palavras no tribunal? Julgamento do bem ou do mal, feito por meio do corpo. Temor, que é fobia. Gramaticamente, o temor do Senhor, no versículo 11 de 2 aos Coríntios 5, surge do entendimento do julgamento descrito no versículo 10. Enfatizando a seriedade e o peso que o tribunal de Cristo vai trazer sobre a vida dos crentes, pois na palavra fobia se vê uma carga emocional só de imaginar no tribunal. Ok, fechamos com o pastor Eliseu, então voltamos aqui com o pastor Abílio Santana. O tempo está lá na tela, são 3 minutos mais uma vez. Pastor Abílio, o tempo é seu. Bom, não sei se os senhores têm percebido, quando eu digo os senhores, é tanto nós outros aqui no estúdio, como os amados internautas e os queridos radiovintes, que eu estou me mantendo na palavra introdutória, falando das mortes, falando do transporte do paraíso, falando dos mortos, porque não haverá arrebatamento, não haverá julgamento, sem que Jesus passe pelo paraíso. Por isso eu estou trazendo esta palavra introdutória, muito seguro na minha fala, de que os mortos desciam, Jesus levou, colocou debaixo do seu trono. O apóstolo Paulo nos assegura que existe de fato paraíso. Paulo disse, eu fui lá no paraíso. E para haver arrebatamento, Jesus primeiro tem que passar no paraíso para buscar aqueles que morreram. Porque a maioria de nós outros, a maioria dos queridos internautas e dos amados radiovintes, né, tem deles que não tem noção do que acontecerá após a morte. E por isso que eu estou preocupado até chegar a hora se vai ter tristeza ou alegria. Até porque não existe, na minha ótica de enxergar, nenhum orador bem-sucedido que lê o texto e já entra falando sem uma introdução do texto e sem trazer o texto e o contexto. Mas, caso contrário, vira uma salada de fruta. Daí a minha preocupação em estar mostrando os 3 céus e o porquê que o terceiro céu foi citado, porque Jesus terá que passar por lá para chamar os que morreram em Cristo, reunir nas nuvens, e daí então ele chamará os demais que estarão vivos,
quem dera fosse agora, mas segundo as Escrituras, eu faço questão de ler esse texto, tá? Faço questão de ler 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 50 a 54, no dia do arrebatamento, está escrito assim: agora, digo isso, irmãos, que carne, sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Isso aqui é Paulo dizendo que antes do arrebatamento haverá transformação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Podem observarem que, segundo as Escrituras, segundo a própria Bíblia, ninguém será arrebatado sem uma transformação. Daí então chegaremos ao tribunal. Quem chegar ao tribunal é que já passou por uma grande transformação. A herança adâmica ficou no dia do arrebatamento. Ok. Pastor Eliseu, o senhor vai ter 5 minutos a mais agora, porque ele passou do horário. Tô brincando. Eu não podia perder essa gente. O senhor tem 3 minutos, pastor Eliseu. Misericórdia. A palavra olha, tudo isso aqui voar agora. Vai. Devolve meu tempo. Devolve o tempo dele, Varão, vai. A palavra grega para incorruptibilidade, já foi dito, é aftasia. E o significado aqui é a incapacidade da substância orgânica de se deteriorar. Não tem nada aqui que indique apatia ou incapacidade de sentir tristeza no tribunal de Cristo. Agora, teologia, principalmente escatologia, se faz com sistematização de textos. E com a sistematização de textos, nós chegamos à conclusão que não fere, ou conclusões que não ferem, o todo da Bíblia Sagrada. Dito isso, se a dificuldade é respeitar o contexto para falar que só haverá alegria, se possível, pastor Abílio, me dá um versículo provando que no tribunal de Cristo só haverá alegria para todos os salvos. Repete essa pergunta aí, Você porque eu tem quero que ainda um todos minuto. entendam. Ainda tem Um versículo mostrando a alegria no tribunal de Cristo para todos os salvos. Pelo menos 1, 2, 3, 10, mas pelo menos 1. Okay. O senhor abre mão do resto do tempo? Abro mão. Então, vamos lá, 0 aí de novo. 3 minutos, pastor Abílio Santana, é contigo. Bom, Filipenses, capítulo de número 3, versículos 20 e 21, está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Isso aqui é Paulo falando que antes do arrebatamento haverá uma transformação. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, antes do arrebatamento, vou repetir, antes do arrebatamento, a herança adâmica permanecerá conosco. Mas chegou a hora do arrebatamento, todos, sem exceção, todos seremos transformados em corpos gloriosos. Isso é o que a Bíblia nos revela. E daí subiremos, mas todos subiremos transformados. As Escrituras estão dizendo. Subiremos transformados.
transformados. A herança pecaminosa, a herança adâmica foi-se embora. E não podemos esquecer que somos tricotomistas. Espírito, alma e corpo. Não confunda a alma diante do tribunal. Sentimentos de alma não estará lá. Os meus cachorros têm alma, mas quando eles morrem, foi para onde a alma? Deixou de existir. Então não se iludam. Sentimentos oriundo da alma nada tem a ver com sentimentos do espírito. Ainda tem um tempinho, mas falo daqui a pouco. Maravilha. Pastor Eliseu, 3 minutos, está contigo. Pastor Eliseu. Todos os textos que o pastor Abílio usou diz que o nosso corpo será semelhante. Terá semelhança com o corpo de Cristo. A imagem para o qual fomos predestinados, para sermos conformes à imagem do seu Filho, Romanos capítulo 8. Pastor Abílio não me deu um texto provando alegria para todos os crentes no tribunal de Cristo, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 faz uma diferenciação. Tem gente que vai simplesmente ter o sentimento de que escapou como se estivesse passando, saindo, escapando do fogo. Este perderá galardão. Está salvo, mas não tem galardão. Suas obras são expostas, suas obras são queimadas, e este sofrerá detrimento, sofrerá perda. Não tem como dizer que o significado de sofrimento é alegria. Agora, para quem é a alegria plena no tribunal? Primeiro é para o crente que trabalha com obras de profundidade. Ouro, pedras preciosas e prata. E são pedras de construção, pois o fundamento é Cristo. Como estamos construindo a nossa vida e o nosso ministério? Quais são as intenções do coração em você servir a Deus e servir a igreja de Jesus? 1 Tessalonicenses 2,19, Paulo diz que a esperança, a alegria e a coroa dele é a igreja. E Paulo era plantador de igreja. Filipenses 3, o Senhor citou falando do céu e do corpo transformado, mas olha o capítulo 4, versículo 1, que é a continuação do capítulo 3. Meus amados, e minha alegria e coroa, permanecei no Senhor. Por que ele chama a igreja de sua coroa e de sua alegria? Pois ele está pensando que no tribunal de Cristo a garantia de sua coroa é o seu serviço na igreja. E ele faz menções escatológicas no versículo 3. Livro da vida, ele fala no versículo 4, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, mas no versículo 5 ele diz, perto está o Senhor. Paulo sempre estava ligado na vinda do seu Senhor, ele estava de olho no prêmio pelo seu serviço. Então o crente que nada faz não pode ter garantia de alegria plena, sem nenhum tipo de pesar no tribunal de Cristo. Judas 1,24 diz que seremos apresentados com alegria, diz, mas olha os versículos anteriores, versículo 20, só o crente que se edifica na fé santíssima, doutrina, que se conserva no amor divino, versículo 21, que tem compaixão com discernimento e que salva alguns arrebatando do fogo. Para esses, a apresentação será com alegria. Para crente preguiçoso que nada faz, sinto muito, vai sentir pesar. Ok, pastor Abílio, a partir de então, 3 minutos zeradinhos aqui. Bom, como eu vinha dizendo, ninguém subirá com esse corpo. Vou ser mais preciso. Ninguém subirá com a tricotomia, espírito, alma e corpo. Ninguém subirá com a tricotomia. Antes seremos transformados e receberemos um corpo glorioso. E aí então subiremos para os céus. Daí virá o tribunal de Cristo. E peço aos queridos internautas e amados radiovintes que não confundam e não confundamos o tribunal de Cristo com juízo final. Juízo final já está dizendo, é no final de tudo, aí virá o juízo final. Tribunal de Cristo é para os salvos. Tribunal de Cristo é após o arrebatamento. Ou seja, seremos transformados, segundo elemento após a transformação. Arrebatamento. Primeiro, transformados e arrebatados. Terceiro elemento, o tribunal de Cristo.
Mas, pelo amor de Deus, não confundamos. O que será julgado no tribunal não é pessoas. Não será julgamento de pessoas, e sim de obras. As obras de cada um vai ser julgada. Mas e quem é que lá está? O senhor disse, o senhor não respondeu, não me apresentou nenhum texto de alegria. Pode ter certeza, toda palavra ao seu tempo. O senhor também disse, porque Paulo disse, vós sois minha coroa. Por quê? Porque todos, foi arrebatado, todos, sem exceção, chegaremos com coroa. Todos, provo biblicamente, todos chegaremos com coroa. Não confundam galardão com coroa. Isso é uma grande ignorância e uma tremenda falta de conhecimento escatológico. Então, todos seremos coroados, todos, sem exceção. Eu vou esperar o senhor pedir para que eu prove então, à luz das Escrituras. Me dá o texto, o senhor tem 30 segundos. Não, na próxima, vou lhe dar o tempo. Tá, primeiro okay. O senhor então, diz... vamos zerar de novo aqui, pastor Eliseu, 3 minutos. Por 2, 3 vezes o senhor disse que a gente não vai subir em tricotomia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou para a vinda, ou até a vinda. O senhor também disse que nem todos, o senhor disse que todos terão galardão, terão coroa. 1 Coríntios, capítulo de número 3... Espera aí, ele não disse que todos terão galardão, ele disse que todos terão coroa. Isso, eu corrigi. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, prêmio, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Eu apresento aqui mais de 10 versões dizendo sofrerá o dano, a perda. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que está garantido a todos, pastor Abílio, é a salvação. Não o galardão para todos. Termina assim? Eu queria continuar dizendo que os textos que prometem ou ensinam alegria plena é para os galardoados pela qualidade da obra. Segundo, bodas do Cordeiro, onde a igreja é chamada de noiva, prenuncia-se então alegria perante o noivo. Milênio, Isaías 25, Isaías 35, novo céu e nova terra. Ainda tem um tempo, glória. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Enxugar, em Apocalipse 21, é apagar. E está conectado com a descida do tabernáculo. Se a gente observar a estrutura gramatical do texto, percebemos que a menção das lágrimas está subordinada ao anúncio da renovação de todas as coisas. Isto sugere que o ato de enxugar as lágrimas é uma consequência do estabelecimento do tabernáculo e da renovação de todas as coisas, e não antes. E o tribunal de Cristo é antes do novo céu e da nova terra. Se lágrimas secadas, apagadas, se dá no novo céu, nova terra, Apocalipse 21, como consequência da descida da morada de Deus entre os homens, eu gostaria que o pastor Abílio mostrasse para mim, em Apocalipse 21, as características do arrebatamento ou do tribunal de Cristo para provar que não tem tristeza. Bom, volto a reiterar. Não sei se os senhores, amados internautas, têm percebido que eu estou tentando me manter na sequência para chegar até o momento se haverá ou não momento de tristeza. Até porque tem gente que não entende nada de escatologia, por isso então eu estou me mantendo trabalhando, né? Na sequência. Estou vindo de uma forma sequencial. Pois bem, foi arrebatado, haverá o tribunal, reitero, não confundam tribunal da Igreja de Cristo com juízo final. O juízo final é outro departamento. E outra,
o que será julgado no tribunal de Cristo é as obras. E quem vai estar no tribunal? Os salvos. E eu afirmei que todos chegaremos lá coroados. E houve uma fala de repúdio à minha fala do pastor Eliseu, e eu imaginei que ele iria trazer um texto dizendo que ninguém, né, que algumas pessoas vai perder a coroa. E ele trouxe galardão, e eu não estou falando de galardão. Vai ter gente que vai perder galardão, isso é fato. Isso é fato. Agora, todos nós seremos coroados. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está claro. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é tomará, tome, presente, já tem. Aceitou Jesus, está salvo, pode ter certeza, foi arrebatado, tem coroa. Coroa, todos nós seremos coroados, isso é fato. Apocalipse capítulo 3, como o senhor tinha pedido um texto, eu estou lhe dando. Apocalipse 3, 11. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Daí então, as nossas obras, as obras dos coroados, vai ser julgada. Haverá o julgamento das obras. As obras dos coroados. E é óbvio que ali tem gente que prestou serviço de palha, de feno. Eu presto serviço de feno, o senhor presta serviço de feno, mas não é só esse tipo de serviço, mas tem serviço de ouro. Por exemplo, você me convida para pregar, aí tu me paga, eu vou questionar Deus, achando que eu vou receber galardão pelo serviço que eu já recebi aqui? Dá licença. Ok. Pastor Eliseu, 3 minutos. O texto que o senhor usou sobre coroa continua confirmando a minha tese de que o galardão é para quem trabalha. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. Eu tenho uma chave que abre, e o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras. É uma igreja que trabalha. Tens pouca força, guardaste minha palavra, não negaste o meu nome. É uma igreja que no versículo 10 é honrada por ter guardado a palavra da perseverança. Ela será guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Esses textos, pastor, de coroa e galardão, sempre estão envolvidos, relacionados às obras dos crentes. E 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 4 diz que não é simplesmente a quantidade de obras, mas a qualidade. E o que determina a qualidade é para a glória de Cristo, é baseado nas escrituras sagradas, é para a glória humana. E Romanos capítulo 14, versículo 10, o Senhor disse que não haverá análise ou julgamento de pessoas. Primariamente, Romanos 14, 10. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer em pessoas. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 10 e 11. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Minhas obras refletem meu caráter. Minhas obras refletem minhas decisões. Minhas obras refletem as oportunidades que eu perdi ou aproveitei. Só tem obra porque tem obreiro. É o obreiro que estará sendo analisado. Agora, não para condenação. Está ali, está salvo. Agora, suas obras serão destruídas, analisadas, julgadas e o motivo para a perda do seu galardão. Ok, vou pedir a vocês que... Eu vou passar aqui já para o pastor Abílio. Lá no @FM Rádio Musical, tá rolando lá uma enquete. E a enquete tem a pergunta exatamente desse tema. E você pode passar por lá, então vai lá, abre o seu Instagram aí
enquanto você está no debate. Isso só funciona para quem está ao vivo, depois essa enquete sai do ar. Então, seu voto lá vai ajudar. O tema é se haverá tristeza no tribunal de Cristo. Nesse momento, 56% está dizendo que sim e 44% está dizendo que não. Esse número pode aumentar ou diminuir à medida que você passe por lá. No finalzinho do debate, eu coloco aqui uma atualização. Volto aqui, pastor Abílio Santana. Bom, aí vem o tribunal, nós compareceremos, isso é fato, fomos arrebatados. Se formos arrebatados, estaremos presentes. Mas quem será julgado não é Abílio, é as obras de Abílio. Quem será julgado não é as pessoas, ainda que nós estaremos lá. Dizer que não estaremos seria vir contra as Escrituras. Mas quem é julgado não é as pessoas, pelo amor de Deus, está claro. Mas sim as obras. As obras serão julgadas. E como eu vinha dizendo, e chegou a hora de eu ler esse texto, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Ou seja, ninguém subirá sem ser arrebatado, sem ser transformados. Nós não subiremos com a tricotomia, ainda que o senhor cite que hoje nós somos tricotomistas. Aí o senhor cita Paulo dizendo que nós somos tricotomistas, mas eu quero que você me mostre diante do tribunal a tricotomia, o espírito, a alma e o corpo. Se sobe espírito, alma e corpo, então o mundo está perdido. Está escrito que esse corpo fica. Ou seja, aquilo que é corruptível não herdará incorruptibilidade. Porque isso que é corruptível vai passar por uma transformação. Agora dizer que a alma vai estar lá em cima? Que loucura é essa? Ninguém vai estar diante do tribunal, ninguém, com a herança adâmica, pelo amor de Deus. Isso é bíblico, isso é fato, isso é tangível, isso é palpável. Ou seja, seremos transformados, receberemos um corpo glorioso e aí sim chegaremos ao tribunal. Daí para frente falarei se haverá tristeza ou alegria à luz das Escrituras. Pastor Eliseu. Nenhuma pergunta minha foi respondida. E o texto que eu li é Paulo dizendo que o Senhor nos conserve em santidade no corpo, na alma e no espírito, é na totalidade do ser humano. Sofrerá dano, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não está escrito assim, ó, sofrerá a obra o dano. Sofrerá ele o dano. Ele sentirá o peso do julgamento. O obreiro. E o obreiro aqui, não estou falando uma linguagem eclesiástica, o crente que fez a obra. Na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, sofrerá perdas, NVT, sofrerá perdas, a Bíblia Mensagem, sofrerá danos, Bíblia Fácil de Entender, sofrerá perda, edição contemporânea, sofrerá perdas. O verbo traduzido como sofrerá prejuízo, perdas ou danos é ziometesetai, zemiotesetai, que vem do verbo zemio, significando prejudicar, perder, danificar. E a razão pelo qual o verbo é traduzido como sofrerá e não simplesmente perderá está relacionado a alguns fatores. E o primeiro é o contexto. O contexto está deixando claro que o julgamento gerará um impacto direto no dono da obra superficial.
esse verbo sofrer está apontando, indicando a experiência do sujeito. Sofrerá perda, detrimento. Indica aqui um tipo de sentimento. Agora, se é a obra apenas, como o senhor está dizendo, que é a obra que vai ser julgada, a obra que vai sofrer a perda, como que a gente conecta isso no contexto? Pois o texto diz assim: se alguém edifica, o dia vai revelar a sua obra. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. Alguém, esse. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Eu estou dizendo, deixando claro, pastor Abílio, que o peso do julgamento será sentido quando o crente perceber suas obras superficiais expostas diante deles. Agora, se o senhor puder me provar que sofrer perda tem a ver com felicidade, eu espero mais uma vez. Pode passar os 14 segundos. Ok, pastor Abílio. Senhores, confesso-vos que estou lutando para permanecer sem o instinto leão se manifestar. Estou sendo muito preciso. Porque, o senhor me perdoe, pastor Eliseu, se porventura vai ofender o senhor, mas o senhor está citando textos sem base. O senhor está dando a sua própria interpretação. Nós estamos aqui para discutirmos o texto e o que o texto está dizendo, não o que eu acho que eu estou dizendo. Achismo não vale. O senhor, por várias vezes, perguntou: o senhor quer dizer, o senhor acha? Agora, se o senhor me diz que lá nos céus alguém perdeu, o senhor acha que não vai sentir? Eu não estou aqui para discutir o que eu acho, e muito menos o que o senhor acha. Eu quero discutir as escrituras. E eu fiz questão de segurar para até chegar o tribunal. Eita. Desde cedo, o senhor começou a citar textos, né? E bem-vindo. Bem-vindo os textos que o senhor citou. Antes, porém, não tinha lógica. É servir a refeição achando que não vai ter couvert. E é servir a sobremesa antes da refeição. Na minha ótica de enxergar, isso é o cúmulo do absurdo. Porque quando eu estudei, eu aprendi. É assim: lê o texto, traz a introdução do texto, mostra o corpo do sermão e depois conclui, para que todos entendam o que o senhor está dizendo, para não virar uma salada de frutas. Bom, lá no tribunal de Cristo, quem será julgado são as obras e não as pessoas. As pessoas estarão presentes? Sim. Estaremos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Romanos, capítulo 14, que o senhor citou, versículo 10. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Mateus, capítulo 5, versículo 12. E também Mateus 16, 27. Todos nós estaremos lá, mas o que será julgado serão as obras. E acabou. E haverá tristeza? Pode ter certeza que todos que estarão sendo julgados já saberão se aquilo é digno de galardão ou não. Eu não tenho dúvidas. Todos serão coroados. Galardão é outro departamento. Ok, pastor Eliseu. Eu já disse que escatologia, principalmente, é feito com sistematização de textos. Eu estou com a Bíblia aberta, usei os termos e eu tenho permissão para interpretar. Julgar é analisar, perscrutar, para se tomar uma decisão. Eu serei perscrutado em minhas intenções. Nós seremos analisados pelas nossas intenções. Colossenses 3,
a partir do versículo 23, pastor Abílio. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Por que fazer de coração? Porque só ele conhece as intenções. E 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, diz que as intenções... 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, diz que as intenções serão analisadas no tribunal de Cristo. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Como que você faz obra consciente de que receberá do Senhor a recompensa? Quando você pratica as obras do versículo 23. Tudo quanto fizerdes de todo o coração. Faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tendo a consciência de que recebereis dele o galardão por essas obras. Quem é o alvo do texto? Jesus. E o texto continua no versículo 24. É a Cristo ao Senhor que estáis servindo. O modo que eu estou tratando o Senhor aqui é o modo como eu estou tratando Cristo, conforme Colossenses 3. O modo que o Senhor me tratar também determina o modo que o Senhor estaria tratando Cristo, conforme Colossenses capítulo 3. É a Cristo que estáis servindo. O modo que o Senhor me recebeu aqui, com muito carinho, com muita alegria, água, chá, é como se eu estivesse recebendo o próprio Cristo. É a Cristo que estáis servindo. Pois quem fizer agravo, receberá agravo como pagamento da injustiça cometida. E nisso não há exceção de pessoa alguma. Que tipo de pessoa? Esses que tudo quanto fazem, fazem de coração, é a igreja. Esses que tudo quanto fazem, fazem para o Senhor e não para os homens, é a igreja. Esses que estão conscientes, no versículo 24, de que receberá galardão do Senhor, é a igreja. Esses que servem a Cristo, no versículo 24, é a igreja. O que será analisado no tribunal de Cristo? As intenções, as obras, ou seja, a qualidade da obra é a intenção. E as obras que são feitas, ok. Quem analisará? Cristo. Está tudo conectado com Colossenses 3. Onde receberemos a recompensa? No tribunal. Está aqui em Colossenses capítulo 3. E 1 Coríntios capítulo 3 diz que vai ter gente que vai sofrer perda, terá agravo. O que é agravo? É machucar, injuriar, ser um ofensor, ser injusto. Não estou falando do senhor, não. Estou só apresentando o significado da palavra. Não, sei, tranquilo. Tá. O que é agravo? Ser injusto, fazer algo errado, machucar, injuriar, ser um ofensor, fazer sofrer. O único lugar depois do arrebatamento onde isso é possível, eu receber o pagamento pelas obras, salvo. Eu fui perdoado na cruz, sou disciplinado diariamente, santificado pelo Espírito para não sofrer a condenação eterna. Mas essas obras serão analisadas no tribunal de Cristo. Pastor Abílio. Bom, uma vez chegando no tribunal, as nossas obras serão julgadas. Reitero, o tribunal é julgamento de obra, não de pessoas. Estaremos lá sem sombra de dúvida. Segundo a Bíblia, as obras é que serão julgadas. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou seja, achar que cada um vai ter somente um tipo de obra, isso é o cúmulo do absurdo. Vai ter gente, o senhor, eu, nós, vai ter gente que vai ter todos 6 tipos de obra. O que sobrou, sobrou. Por exemplo, nós pregadores, eu falei isso já no início dessa entrevista. Fui convidado. Deixei a igreja que presido e fui convidado. Aí a gente fica em hotel, avião, tal, e dá uma ajuda de custo. Eu vou achar que isso é pedras preciosas? Eu vou achar que isso que eu estou fazendo lá Merece galardão? Merece galardão? Isso é o cúmulo do absurdo. Cúmulo do absurdo. Já recebeu galardão? Já. Porque Jesus falou que existe galardão quando chegar lá e existe galardão imediato aqui. Existe galardão imediato aqui. O próprio Pedro disse, deixamos tudo. E o que vamos receber? Jesus disse, 100% aqui. Aqui, debaixo das nuvens. Das nuvens para baixo. E futuramente a vida eterna. Aí a gente tem carro, casa boa. Eu tô aqui com ouro. Por quê? Quem me deu isso? As viagens. Isso é galardão daqui. Quem me deu foi o próprio Todo-Poderoso. Isso é galardão daqui. Agora achar que eu vou ter galardão por esse trabalho, o senhor,
hoje é muito bem remunerado, graças aos céus. Eu também, a maioria de nós outros, achar que isso vai chegar lá nos céus, pedra preciosa, senta e espera. Eu já viajo ciente, estou coroado, porque todos é salvo, recebeu coroa, pelo menos é o que Jesus disse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Agora, galardão, quando chega lá, é obras, como o Senhor mesmo profere, né, que profundidade. Obra não superficial. Deus abençoe. Bom, eu vou pedir a última fala do pastor Eliseu e depois eu quero fazer uma pergunta para cada um dos lados antes da gente encerrar. Pastor Eliseu. Mateus 10, Lucas 10, Jesus ensina que o obreiro é digno do seu salário, do seu alimento. Paulo disse que o pastor que ensina bem é digno de duplo honorário. Aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, Paulo disse que aquele que é instruído na palavra deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Claro, com equilíbrio, conforme a condição da igreja, a qualidade do pregador, um estará abençoando o outro. Agora, a questão de oferta, livro, curso, ser bem remunerado, será analisado no Tribunal de Cristo se é o amor ao dinheiro que conduziu o pregador no ministério e se esse dinheiro que ele recebe, ele não cuidou do órfão, não cuidou da viúva, não cuidou dos missionários. E como já estamos encerrando, eu quero subir nos ombros dos gigantes, porque parece que eu inventei essa teoria de tristeza no tribunal. Eu quero aqui citar Randy Alcorn no livro O Céu. Discute que as lágrimas mencionadas em Apocalipse 21 podem incluir pesar relacionado às ações avaliadas no tribunal. Ele argumenta que essas emoções cessadas em Apocalipse 21 são parte de um processo de reconciliação necessário antes da perfeita alegria celestial. Eurico Bergstein, naquele dia, no Tribunal de Cristo, os fiéis resplandecerão, mas também a negligência e o descuido no serviço da causa de Cristo serão revelados para a nossa decepção. E ele continua: como será trágico para o crente se lembrar naquele dia no Tribunal de Cristo que foi pela sua dureza ou imprudência que alguma ovelha do Senhor se perdeu. Ele continua: Jesus vem em breve. Procuremos, portanto, viver e servir de maneira que aquele dia possa nos trazer glória e alegria, segundo a graça infinita do Senhor. Teologia Sistemática, Eurico Bergstein, página 330, 331, CPAD. Rodman Williams: ser salvo e encontrar o Senhor em seu retorno será glorioso, mas conseguir isso como se estivesse escapando do fogo não é a intenção de Deus, nem a maior alegria do crente. Teologia sistemática numa perspectiva pentecostal. Eu me assustei com meus irmãos pentecostais me tratando na internet como se eu estivesse falando heresia ou inventando algo que eles nunca estudaram. E são caras que estão dentro de academias. São caras que se dizem teólogos. John MacArthur, pré-tribulacionista, que o pastor César tanto ama, escreveu no Evangelho segundo os Apóstolos, editora Fiel, página 194. No julgamento do Tribunal de Cristo, algumas obras serão consideradas inúteis e consumidas. Isso pode gerar uma tristeza temporária, mas é um processo que purifica antes da alegria completa na eternidade. Antônio Gilberto, por favor, só 2 segundos. O resultado desse julgamento será recompensa ou perda de recompensa, de acordo com aquilo que se faz e a qualidade do que se faz. Se somos verdadeiros no íntimo, não há nada a temer se somos verdadeiros no íntimo. Ok, agora eu vou deixar aqui algumas perguntas para tentar provocar aqui o final desse debate. Começando com o pastor Abílio, né? Só um tipo de informação. Eu não tenho a palavra final? Ele não terminou. Eu tô dizendo assim. Tranquilo. Cada um vai ter a palavra final no final. Mas vamos lá. Pastor Abílio, o texto de Apocalipse 22, 21, né? Fala que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse texto não seria uma evidência que lá no céu, pela última vez, ainda tem lágrimas? Esse momento onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima é no céu, né? Então, depois da glorificação do corpo, depois do arrebatamento da igreja, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
óbvio que o senhor tem razão que lá não haverá mais tristeza, mas deixa de haver tristeza depois que ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Se ele enxuga dos nossos olhos toda lágrima, então não seria que a última lágrima acontece lá? E depois eu vou deixar uma pergunta que ficará no estreito do pastor Eliseu. Então primeiro eu começo com o pastor Abílio. Bom, eu quero responder a tua pergunta, mas antes, porém, o pastor Eliseu me pediu para eu citar pelo menos um texto que haverá uma alegria lá nos céus, tá? E se não for... todos os salvos, pastor. Para todos os salvos? No tribunal. Tá, no tribunal. Tá. Então, lê 1 Pedro, por favor. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1. Versículo 3, 4, 5 e 6. Lê para todos nós, por caridade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pastor, a sua Bíblia precisa ser reformada. Tem mais versículo, quer que continue? Não é isso não. 1 Pedro, capítulo 1. Sim. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículos 3, 4, 5 e 6, está escrito assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4. Para herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. 5. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6. Em que vós vos alegrareis. Só respondendo a sua pergunta. Em que vós vos alegrareis. Perfeito. Guarda esse versículo pro senhor. E não é somente, eu vou aproveitar o que eu tinha prometido. Tá aqui, ó, um presente pro senhor. Tá? Muito obrigado. Mas abre aí pro povo ver. É o lenço que o senhor me prometeu. É um lencinho, pra o senhor enxugar lágrimas lá no céu. Eu vou usar quando estiver chorando, intercedendo pelo senhor. Não, mas aí para arrebatamento, tem que guardar. Não, no arrebatamento isso aqui não entra. E aqui está meu livro de sermões, para aperfeiçoar os seus sermões. Deus fala em Êxodo. Pastor Eliseu, agora eu vou fazer aqui uma pergunta pro irmão. O crente entende que no céu é lugar de alegria, de gozo, né? Onde não haverá mais tristeza nem dor. Essa tristeza no céu combina com essa tristeza no tribunal de Cristo, combina com a vida eterna sem dor? Ou como é que fica essa questão? Faça a pergunta, pastor. A Bíblia mostra, né, que o céu é um lugar de tristeza, de alegria, onde não haverá tristeza, nem lágrima, nem morte, nem dor, nem nada. Essa ideia de tristeza no tribunal de Cristo combina com essa descrição do céu? Combina com apenas o tribunal de Cristo, que é um evento momentâneo do julgamento. O julgamento do crente se deu na cruz de Cristo. O julgamento do crente se dá diariamente, examine o homem a si mesmo. E no tribunal de Cristo o crente será analisado e suas obras destruídas lhe gerará sofrimento, perda, prejuízo do seu galardão. Combina porque é a Bíblia que está deixando claro, e não tem um texto na Bíblia prometendo alegria no tribunal. Morada eterna, milênio, bodas do Cordeiro,
Esse, pastor Abílio, de 1 Pedro capítulo 1, é a alegria da nossa herança nos céus, estando para sempre com o Senhor. Claro, eu não desfaço esse texto, mas no tribunal de Cristo, esse texto de 1 Pedro capítulo 1 não é para o tribunal. Os textos que eu usei sobre o tribunal de Cristo evocam temor. Tremor, quando as nossas obras superficiais forem queimadas, destruídas, mas a alegria da presença de Deus, a alegria de estar naquele ambiente suplantará qualquer tipo de pesar. Tá bom, pastor Abílio, eu vou pedir aqui para nossa técnica colocar as considerações finais, e aí nós teremos agora 4 minutos para cada um fazer a sua última consideração sobre esse assunto. Vai. Considerações finais. Debates. Pastor Abílio, muito bom te receber aqui nesse dia. Agora sim, o senhor tem 4 minutos para sua última fala. Nas minhas considerações finais, amado pastor César e queridos internautas, eu gostaria de deixar claro que o que está sendo discutido aqui não é uma defesa das Escrituras, muito menos do reino. O reino já tem um defensor, que é o Rei Eterno. Estamos aqui representando, discutindo texto, introdução de texto, se haverá ou não tristeza lá nos céus. Agora, eu vou fazer 41 anos de pastor no dia 16 de fevereiro, logo daqui a alguns meses. E em 41 anos, eu nunca escutei tamanha aberração. Nunca. Nunca. Eu vi textos forçados, introdução de texto e perguntas. O senhor acha? Haverá... Nós não estamos aqui para discutir achismo. Estamos aqui para discutir as Escrituras. E segundo a Bíblia, não haverá tristeza lá nos céus. Porque quem está sendo julgado são as obras. São as obras. Segundo as Escrituras, todos nós, sem exceção, seremos coroados. Hebreus capítulo 12, versículo 14, deixa bem claro: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se ninguém, então tá claro, chegou lá, é porque seguiu a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se chegou lá, é porque venceu. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, está claro. Está claro. Apocalipse 2, 7. Olha o que diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida. Apocalipse 2, 11. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ou seja, todos esses aqui é que chegaram lá. E já chegaram coroados, segundo as Escrituras. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tens, é Jesus falando, para que ninguém tome a tua coroa. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Chegou lá, já chegou coroado e chegou vencedor. Isso é fato. Isso é fato. Deus abençoe. Pastor Eliseu, o senhor tem também 4 minutos, agora sim, sua consideração última. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3, nós temos uma lembrança do que nos foi feito, fomos regenerados para uma viva esperança, evangelho, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, evangelho, para uma herança incorruptível, pode ser o corpo, pode ser o céu, a glória de Cristo, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós. Onde esse corpo está reservado? Onde o galardão, as recompensas estão reservadas? No céu.
É o ambiente que anula a tristeza? Não, o ambiente não anulou a tristeza. Apocalipse 5, João chora. Apocalipse 5 mostra as orações dos santos nas taças dos anciãos, e as orações dos santos sempre sobem com tristezas. Apocalipse capítulo 6, nós temos as almas clamando por vingança. Não é o ambiente que anula. Não é um ambiente que vai anular a tristeza, é a transformação de todas as coisas em Apocalipse capítulo 21 e antes disso, a entrada da igreja nas bodas do Cordeiro. Então, 1 Pedro capítulo 1 está falando que nós fomos gerados para essa herança incorruptível, ok? Versículo 5, a igreja é guardada pelo poder de Deus mediante a fé, soberania divina e responsabilidade humana, para a salvação preparada para se revelar no último tempo, salvação escatológica, arrebatamento e transformação do nosso corpo. Nisto vocês se alegrem porque vocês foram preservados e eleitos em Deus para isso. Versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pastor Abílio, isso aqui ajuda muito o pós-tribulacionista. Jesus vem e a gente vai logo, acabou. Tudo bem, só que é o seguinte, se o senhor está conectando a vida aqui com o encontro de Cristo, anulando aqui, ou de modo velado, colocando aqui o tribunal de Cristo, perceba que é necessário a fé ser confirmada como preciosa, passando por lutas e sofrimentos. O capítulo 1 começa com promessa. Bora adiantar para o capítulo 4, onde ele... capítulo 2 diz: se despojem de toda maldade, hipocrisia, inveja e maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o leite espiritual. Ele está mostrando para quem é essa alegria garantida na glória. Não é para crente que não renuncia, não é para crente que não valoriza a sua família, não valoriza a sua igreja, não valoriza o ministério, não valoriza a cruz de Cristo. Não é para o crente que não mata a carne, não mata a sua soberba, não mata seu orgulho com jejum e oração e meditação nas Escrituras. Não é para o crente preguiçoso. Quem está cansado vai ter com Jesus, quem é preguiçoso vai ter com a formiga. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É a igreja que sofre. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É para a igreja que sofre, é para a igreja que batalha, para que na revelação de sua glória, conectado com a 1 Pedro capítulo 1, vos alegreis exultando. A alegria do capítulo 1 é prometida no capítulo 4 para o crente que sofre, mas não nega o seu Senhor. Não é para o crente que larga Jesus porque o namoro não deu certo, porque o emprego se acabou, porque não citaram o nome dele no congresso, porque não venderam fiado para ele na cantina. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quer sofrer pela obra? Ok, só não sofra como assassino, nem como ladrão, nem como malfeitor e se intrometendo nos negócios dos outros. Mas se você sofrer como cristão, você está glorificando a Deus, porque o juízo vai começar pela casa de Deus. Qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então o texto está deixando claro que essa alegria prometida no capítulo 1 é para o crente que trabalha, sofre, mas não abre mão do evangelho de Jesus. Pastor Abílio, quem quiser te encontrar, redes sociais, o senhor está usando qual? Como é que funciona? Reverendo e amados internautas, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que eu sou de 1900 e me esqueci, né? Eu sou um sessentão, né? Sou um sessentão. E deixo bem claro que esse mundo, né, virtual, para mim é novo. É a primeira vez que eu estou participando de um debate. Eu fiquei, digo, é o que isso? Como é que funciona? Não tenho problema nenhum. Não sei, né? Eu tenho um celular, mas não sei mexer, né? Pode observar que o meu celular tá ali com a câmera virada para cá, porque eu não sei como é que vira ali. Para mim não é problema nenhum. Então, minha filha que diz, pai, só tem que ter um Instagram. Aí fundou, abriu um. Qual que é o arroba do Instagram, o seu nome lá no Instagram? Abílio Santana, 2 M's no final. Ah, tá ali, arroba Abílio Santana com 2 N's no Santana. E aí você me segue. E no TikTok, que o Amado tá lá no TikTok bombando no cuscuz. YouTube. Eu tenho também um tal de YouTube, é Pastor Abílio Santana Oficial. Pastor Abílio Santana tem um monte Oficial, aí que no canal do YouTube. Mas esse aí é o meu. Tá Pastor certo. Abílio Santana Oficial. Pastor Eliseu, suas redes.
Pastor, meu canal do YouTube é Pastor Eliseu Rodrigues, Eliseu com Z. Meu Instagram é Eliseu Rodrigues Oficial. Maravilha. Bom, obrigado, pastor Abílio, obrigado, pastor Eliseu, por esse tempo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que Aí. o nome do Senhor Aí. seja sempre glorificado. Começou a usar. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus.